No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma situação muito comum no direito civil e de uma situação que realmente acaba gerando muitas dúvidas aí, aquelas pessoas que vão se casar, né? E até aquelas pessoas que estão planejando acaba tendo que pensar nisso em algum momento, seja antes ou se essa pessoa já casou, ela vai pensar nisso depois, né? Em algum momento surge esse pensamento. A gente sabe disso porque no dia a dia acabamos ficando sabendo aí, né, de situações que a pessoa está casada, está tudo bem, não há ali, né, um problema em si no casamento, mas ela está prestes a receber uma herança. Por que está prestes, né? Muitas vezes a pessoa já faleceu e está naquele processo de inventário e tal, então ela está prestes aí a realmente ser proprietária de alguns bens da pessoa que faleceu. E aí, pessoal, será que os bens que eu recebo de herança, que o cônjuge, um dos cônjuges ali, recebe de herança, esses bens, eles são divididos? Eles serão divididos, né, num eventual divórcio? Será que após receber esse bem, os dois serão donos desse bem? Como que funciona isso? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Porém, eu vou limitar a questão ao regime de comunhão parcial de bens. Por que isso? Porque é o regime que mais é utilizado aí na prática, no dia a dia, né? Realmente eu não tenho assim um dado estatístico aqui para falar para vocês, mas no dia a dia você pode perceber aí para as pessoas que você perguntar, né? Que é o regime mais utilizado. Até porque se você não fala nenhum regime, se você não faz o pacto antenupcial, se você não especifica o regime, então vai ser o regime ali, como se fosse o presumido, né? Vai ser o regime de comunhão parcial de bens. E é por isso que eu vou tratar dessa situação de um bem recebido de herança, tá? Eu trago aqui uma historinha aqui para ilustrar, para a gente poder entender melhor, senão só termos técnicos acaba ficando um pouco mais difícil. Então vamos entender como que funciona desse bem recebido de herança, se realmente o outro cônjuge tem direito a esse bem também num eventual divórcio, né? Antes de mais nada, já deixe o seu like no vídeo, conforme eu vou passar aqui uma informação bastante interessante para vocês. Curtam o vídeo e também comentem, né? Se inscrevam no canal e compartilhem, pessoal, para poder ajudar aí no desenvolvimento do canal, certo? Bom, vamos lá. A seguinte historinha. Fulana e fulano, eles se casaram e antes do casamento, fulana recebeu de herança uma casa, exatamente, um bem imóvel aí do pai dela que acabou falecendo e ela recebeu esse bem de herança. E aí casaram-se no regime de comunhão parcial de bens. Será que no eventual divórcio o fulano teria direito a uma parte desse bem que a fulana recebeu, no caso antes de se casar? Pessoal, no caso, não, ele não tem direito, tá? Por quê? Porque fica claramente, o Código Civil claramente exclui da comunhão parcial de bens o bem recebido de herança ou doação. Então temos aí a doação ou a herança, ou os bens recebidos aí por sucessão. O Código Civil ele traz que esses bens eles não vão entrar aí na comunhão parcial de bens. Então, no eventual divórcio, a casa vai ser só da fulana. Ah, mas e se a fulana tivesse recebido essa casa depois do casamento? Ah, então peraí. Regime de comunhão parcial de bens, a fulana recebeu essa casa depois do casamento. Como herança, né? Como uma sucessão. O pai dela faleceu e deixou a casa para ela. Fechou. Pessoal, nesse caso também não. Veja só, nos dois casos, né? Antes ou depois, é para você realmente não confundir, tá? Antes ou depois, não. O bem recebido por sucessão não entra ali na comunhão parcial de bens, certo? No eventual divórcio, só ela vai ser dona daquela casa. É um bem que é só dela, não precisa ela dividir, no caso, essa casa, né? Não precisa que o fulano leve metade do valor dessa casa. Então, esse é um primeiro ponto. Ah, mas espera aí. A fulana, ela alugou essa casa, então ela ganhou frutos, ela recebeu frutos dessa casa que ela recebeu de herança. Você já viu que o fulano não tem direito a este bem, nem a uma parte dele, nem antes nem depois do casamento, não importa o momento ali que ela recebeu, certo? O Código Civil traz essa informação. Mas se a fulana alugou essa casa, o fulano ele vai ter direito a uma parte dos frutos, ou seja, uma parte do dinheiro dos aluguéis desta casa. Ah, mas espera aí, ela recebeu essa casa antes do casamento e ela começou a alugar essa casa antes do casamento também. Será que fulano mesmo assim tem direito? Ao que foi antes do casamento, aqueles aluguéis que ela recebeu antes do casamento,
esses aluguéis o fulano não teria direito ali. Mas aqueles aluguéis que ela passou a receber durante o casamento, aí sim vai entrar na comunhão parcial de bens, vai se comunicar, fulano, no eventual divórcio, pode sim ter direito à metade desses frutos, certo? É essa informação que o Código Civil traz. E é muito importante nós sabermos isso, pessoal, porque como eu falei, é um dos principais regimes aí de casamento, né? A maioria das pessoas está sob esse regime e a maioria das pessoas, ainda que não pretendam se divorciar, elas querem saber sobre o bem, né? O bem, normalmente doação é mais difícil, mas aquele bem recebido de herança, elas querem saber se é devido a alguma coisa ao outro cônjuge, se no eventual divórcio vai ter ali que dividir aquele bem. Então faz parte do planejamento natural. Não quer dizer que alguém perguntar isso quer dizer que ela já está querendo se divorciar. Não, ela está querendo planejar, saber os seus direitos. E isso você tem que saber. Você que está começando aí na advocacia, você que está estagiando também nessa área, é importante saber esse tipo de informação, pessoal, para você poder orientar ali e, eventualmente, num momento futuro, ganhando a confiança daquela pessoa, você também se tornar o advogado ou advogada dessa pessoa numa eventual ação, certo? Então é isso, pessoal. Conforme a intenção dos vídeos é informar, eu queria deixar bem claro essa situação aqui para vocês. Espero que tenha ficado bem claro mesmo, tá? Lembrando aqui, só resumindo, antes do casamento ou depois, bens que vieram aí de uma sucessão ou de uma doação, eles não entram na comunhão de bens. Ah, e os frutos? Se eu ganhei aluguel, se eu ganhei algum dinheiro com esse bem, então nesse caso, o que eu ganhei antes do casamento, não tenho que dividir. O que eu ganhei depois do casamento, aí sim eu tenho que dividir. É isso que o código traz, ok? Bom, não deixem de compartilhar o vídeo, de curtir e também de se inscrever no canal para ajudar no desenvolvimento do canal.